Eu vou falar de 8 figuras históricas que podem ser pura invenção. Será que Sócrates, o pai da filosofia, foi uma invenção de Platão ou não? Entre outros exemplos, vou falar nisso aqui. Por que Murrado? Munrado é que nem Sócrates e Platão. É Murilo Conrado. Aí sim, hein? Será que É, talvez seja a voz da tua cabeça? será? Oh, não, Você deixa eu te perguntar. Por pode que falar. que existem essas figuras que em tese são verdadeiras, mas que depois fica falando que elas não existiram? Porque é o seguinte, ou são figuras que históricas, né, personagens históricos que não têm muitos registros, então por isso as pessoas ficam nessa dúvida, ou surge algumas teorias aí por fora, né, no meio acadêmico, né, não no meio principal, mas as pessoas ali que orbitam, que gostam de fazer teorias mais perigosas aí sobre o mundo, às vezes eles ficam, ah, não, esse aí não existiu, esse aí não existe e tal. Então nem sempre é um consenso acadêmico, geralmente são pessoas que têm uma teoria assim no sofá de casa. Aí é foda. Mas às vezes algumas são mentiras, mas por exemplo, o Sócrates mesmo, por que a galera Fala. acha que ele não existiu? Pelo menos algumas pessoas. Porque ele não escreveu nada. Ele. Então, o Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu tudo sobre o Sócrates foi o Platão, certo? O seu aluno. E também o Xenofonte, né? Que também é um aluno do Sócrates. O Sócrates de Atenas aí. Então, só que existe outras fontes de outras pessoas citando o Sócrates, né? Ele não era uma figura totalmente desconhecida. Então, se tem outras pessoas falando dele, então provavelmente ele existiu mesmo. Né? É o que seja mais possível mesmo e seja só teoria mesmo, porque a galera fala assim, ah não, Platão ele tá usando Sócrates como se fosse o exemplo de filósofo perfeito em suas histórias e, e para ser o cara que saiu da caverna e tal, mas na verdade não, provavelmente ele existiu mesmo. E tem a vibe, né, que, tipo, talvez o Sócrates não escreveu porque ele tava passando a maior parte do tempo dele enchendo o saco de todo mundo em Atenas, perguntando vários conceitos e coisas que as pessoas não sabiam responder especificamente. Exato. Vamos pro próximo. Aliás, eu Pode eu falar. tenho algo a agregar rapidão do Sócrates. Eu tava lendo, ainda estou lendo, né, o Antifrágil, do Nassim Taleb, e ele faz um comentário, ele conta uma historinha sobre o questionamento É. socrático, Uhum. onde Desculpa, eu tô rindo aqui porque eu tenho uma curiosidade melhor sobre Sócrates. melhor, Melhor. não, vou matar. Aham. Aí, tipo, ele fala assim que o Sócrates, ele era um cara muito chato, mano, porque às vezes tem certas coisas que basta o instinto para que você explique. Não necessariamente você vai saber o porquê daquilo que você sente. É, pode ser que sim. Entendi. Mas eu tenho uma curiosidade muito mais legal. Qual? Você era pra se chamar Sócrates. É verdade. E não era por causa do jogador do Corinthians, era por causa do filósofo. Muita gente se chamava Sócrates por causa do jogador, mas nesse caso, o pai do Murilo é fã da filosofia do ateniense, né? Caramba, colocando dessa forma, eu senti alguém muito culto e É poderoso. lógico, cara. Mas aí, em vez de colocar Sócrates, o pai da filosofia, ele preferiu colocar meu nome de Muro Pequeno. O Murilo. Tipo, é quase que um exercício de ego. É, pode ser. É, o próximo, rapaz, é o seguinte. Sabe quando você tá viajando aí no Brasil com sua família? Você para num posto de esquina, num graal da vida, um frango assado. Desculpa falar aqui as marcas. E você vê um pequeno livro de bolso chamado Arte da Guerra e você fala: Ah, eu vou ser um gênio estrategista, eu vou administrar meus negócios e tal. Não foi esse cara que escreveu, porque provavelmente ele não existiu. Essa é a parada. O Sun Tzu. Sun Tzu. Escreveu Arte da Guerra, né? No caso. Eu falei agora. Por que ele não existiu? Porque ele é muito velho. Geralmente quando. Isso é uma coisa também importante. Quando a pessoa é muito velha,
dizer, muito um passado muito distante, geralmente as fontes sobre ele é muito parcas. Eu não sei se essa palavra é usada assim, mas elas são poucas, né? Então provavelmente o Sun Tzu pode ter sido um conjunto ali de pensamentos e estratégias básicas militares, ou pelo menos de pensamento, que põe o nome desse autor aí, e é tradicionalmente Caraca. atribuído para ele, então pode ser que ele existiu, pode ser, pode ser que também que ele existiu e não falou isso, pode ser que ele existiu e as pessoas falam que ele não falou, então nunca vai dar para saber certo o que aconteceu. Se fosse pra dar um número aí, tipo assim, uma especulação muito especulosa em porcentagem de quantos por cento é a chance dele ter existido? Ele ter existido, É, ou ele ter escrito, os dois. pô, 20. 20? Tirei Nossa, do ele não meu. existiu nem a pau. Não existiu. Sun Você tem uma Tzu, curiosidade, né, com o Sun Tzu. Neri. Mano, eu tenho uma curiosidade com o Sun Tzu. Esse livro Arte da Guerra, mano, numa época da minha vida onde eu tava extremamente motivado, assim, tá ligado? Trabalho pra caramba. Aí, não que eu não esteja, mas aí, tava vendo um vídeo do Renato Cariano. O Renato Cariano falou assim: se você quer enriquecer, leia o livro que mudou minha vida, A Arte da Guerra. Aí eu falei: caralho, eu preciso mudar minha vida, né? Comprei o raio do livro, né? A Arte da Guerra. Aí mano, chega um livreto. Eu falei: nossa, aqui deve ter um. Aqui, tipo, ele é pequenininho por quê, né? 60 Provavelmente porque páginas, ele. né? Não, por que que ele é tão pequeno? Porque ele tem muito conhecimento condensado, né? Tipo, ele tem poucas páginas, ele disse o que ninguém disse em livros colossais. Aí eu fui ler. Se você for arrumar uma briga, lute em terrenos de níveis iguais, de preferência estando por si. Conhece o inimigo e periri pororó. Ah, eu amo. Que porra é essa, velho? Beleza, isso pode até me ajudar na minha vida de forma metafórica. Mas, tipo, eu poderia ler qualquer outra metáfora e chegar à mesma conclusão. É isso. Eu tenho uma curiosidade. Quando eu li Arte da Guerra, o meu Arte da Guerra é dessa grossura, sabia? O seu era realmente as artes da guerra. O meu era assim. Não é. É porque o meu era do posto e ele era. Não sei por que alguém faz uma edição desse jeito. Ela é português, inglês e espanhol. E no mesmo livro, na mesma edição. Um começa depois do outro. Eu achei que você ia falar que a fonte é maior. Não. É, Piada. exato. William Shakespeare. Mano, Muita gente duvidou da existência de William Shakespeare, né? Porém, ele existe. Depois as pessoas acharam que documentou o casamento do cara, sabe onde ele morou, tal. Ele existiu mesmo. Agora, se as obras dele são dele ou não, aí é outros 500. Tipo assim, será que é um pseudônimo? Será que não é? Então muita gente tem essas especulações. Daí fala, será que foi o Francis Bacon? Ou outro intelectual da época dele que escreveu seus dramas, suas dramaturgias? mas por que ele não poderia ser ele que fez? Porque não tinha. Porque a galera não achava registro civil e daí, tipo. Daí seria uma parte mais de letras e menos de história. Uma coisa mais. Não sabe se aquele é o mesmo escrito, do mesmo estilo de escrito desse e tal. Sabe? Esse tipo de coisa. Registro civil, só depois que acharam, eu acho, a certidão de casamento dele. Mas assim, eu achava que também o nome dele, Shakespeare, seria um anagrama pra outra coisa, daí começa umas teorias loucas, tá ligado? Cara, eu só acho uma coisa. Eu tenho quase certeza que ele não tinha um brinquinho. Por que não? Não tinha. Ah, na época não podia, né? Não pegava bem. Ô, louco, acho que pode. Hoje pode, mas na época, Não pode sim. 1900 Guaraná com rolha, 1900, cara. brinquinho, 1800, Que 1800, cara. 2000. 2000, cara. Shakespeare, porra. Que ano que é Shakespeare? Século XVI. É impossível então ele usar brinco. Século XVI ele usava brinco? Quê? Inglaterra? Essa pintura aí é antiga, velho. Esse retrato Não. aí.
Não meteram o louco, meteram o brinco nele aí depois. Alguém pichou. Não, esse quadro é um pouco depois só. Eu duvido que ele usava brinquinho lá, não. Você me desculpa. Ah, pode ser. Ok. Next. Homero, conhece Homero? Não sou muito próximo. Não tem imagem. O que é atribuído a ele, o Homero, é a Ilíada e a Odisseia. Certo? As histórias. Certo. Só que, né, as histórias da Guerra de Troia, tal, do Odisseu, a aventura dele, provavelmente ele não existiu. Quer dizer, praticamente confirmado que não existiu, Homero. Provavelmente é Caramba. só atribuído a ele essas histórias. As histórias também não existiu. Não existiu o Aquiles. Mas seria maneiro. Seria maneiro. Até porque o cara, a fraqueza do cara é o calcanhar. Que não faz o menor sentido. Na vida real. É um bom ponto fraco. É. Mas assim, não tem nenhum registro biográfico. Assim, as pessoas só atribuem as lendas a ele. Não sei como que começou. Mas também seria muito antiga, né? São aí as lendas gregas aí. Elas seriam da idade do bronze, sabe? Elas seriam. Seria uma coisa muito antiga. Então é só pra personificar uma pessoa, né? Certo. Tudo isso nunca existiu. Não existe. Esse aqui não existiu mesmo. Em Não várias mesmo? listas, né? Não mesmo. Esse aí não. E se ele existiu, ele não era desse jeito. Ah, bem do Chola, né? Não é nem por causa disso. Também. Mas é porque o. Parece o bonitinho do Shurek. Tem isso também. Mas é porque o Rei Arthur, as lendas dele, as lendas foram feitas na Idade Média. Mas o Rei Arthur seria anterior. Seria ele fim do Império Romano, ele seria um personagem celta. Então ele seria ali. Tipo, a galera. Quem sabe a referência aí sabe. Poderia ser atribuída a um tal general romano chamado Lúcio Artorius Castus. Quem viu Vilã de Saga sabe. Mas ele seria ali um general romano celta que ia defender dos saxões. Que no caso não faria sentido porque posteriormente ele seria saxão, né? Porque seria inglês e tal. E se ele existiu, ele não seria armaduras reluzentes e tal. Ele seria uma coisa Obra. mais sóbria, né? Mas ele não existiu. Nem ninguém da Távola Redonda, nem o Merlin, Ah, mano. nem nenhum bruxo, nem a Morgana. Codão. Sim, Se o cara chegou até aqui, recebeu todo esse. Ele foi esmurrado de conteúdo foi. que ele merece. Nós merecemos, né? A gente merece o seu gostinho e o seu joinha, né? No mínimo. No mínimo. E também Isso. veja os outros vídeos de história. E, hipoteticamente, o Sim. cara chegou até aqui. Tem o bipzinho aqui, ó, que tem com o vídeo de história do. Pra você ver. Que a gente fala das curiosidades históricas que vão mudar a tua perspectiva de tempo. Certo? E clica aqui no bipzinho, vê depois do vídeo, muito bom. Mas se esse cara não clicou no bipzinho, Uhum. não deixou o like, não se inscreveu. Esse cara, ele vai. É o seguinte, assim como essas pessoas aqui, talvez toda a sua trajetória na sua vida nunca vai ser lembrada. Caraca. Você vai ser esquecido no tempo. E eu digo mais. Não pela história, mas pelas pessoas que te amam. Nossa! Você vai ser É só bom. apenas uma memória. Assim como as pessoas que você conheceu no seu caminho, que hoje em dia elas não fazem parte da sua vida, mas elas fazem parte da sua memória. Ou talvez nem isso. Tu não vai ser Você- nada. Tu vai ser ninguém. Então é só se Então, inscrever. se inscreve, deixa o like. Só participar. Se quiser ter certeza, comenta. Vê uns Faz 5 tudo. vídeos aí até o final. Tem vários vídeos aí pra Exato. você ver. Então bora aí, bora aí. O último é Let's pica, go. hein?
Pitágoras, Ah, não, 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 não. Isso aí é mentira. o pai da matemática. Este é mentira. Ele existiu. Tu sabe a fórmula do teorema de Pitágoras? Triângulos catetos. Sim mesmo, A soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa. mais ou menos, quase. Não é isso aí, não? Não, os quadrados, né? É tudo ao quadrado. Tudo bem. Tá. O Pitágoras, né? Ele teria nascido na Grécia também, ali no século VI, mais ou menos. Ele teria feito uma escola pitagórica, matemática e tal. Super. Parece. Do jeito que tá a imagem aqui, parece que era super da hora, né? Mas a galera acha que não existiu. A galera achava também que, tipo assim, todo mundo dessa escola matemática de Saloma, se não me engano, que é uma ilha grega, e a galera colocava Pitágoras, e daí, tipo assim, Pitágoras não seria uma pessoa, ela seria um grupo de pessoas, sabe? Mas também discute também se o teorema foi ele que fez mesmo, ou se é uma coisa egípcia, da pré-Pitágoras. Mas sabemos que quem passou adiante foi o Pitágoras e seus alunos, né? Mas provavelmente ele existiu mesmo. E é isso, Pitágoras. Vote nele no IBEST. Exato. Melhores influenciadores de matemática. Robin Hood, esse aí não existiu mesmo. Ah, esse eu acho bom dele não ter existido. Tô louco. Cara, eu acho o Robin Hood uma tristeza coletiva. Ah, é roubarzinhos para dar pros pobres. Tipo assim, na época da nobreza, maneiro. Hoje em dia, isso chama-se sonegação e safadeza, Você. disse. Ele Quem é tava. o rico que você pode roubar hoje? O fucking Estado, meu amigo. Pode E ser. você, quando você sonega, você tá achando que você é o Robin Hood de causa própria. Na verdade, você só é um folgado, porque quem é CLT tem desconto em folha. Então você tá sendo safado e sem vergonha. Mas o Robin Hood, pelo menos nas lendas, ele teria um propósito bom ali. Ele seria ali da época do Ricardo Coração de Leão, de Leão, que o Ricardo ele foi para as Cruzadas, que deixou a Inglaterra ali na mão dos pequenos nobres e o xerife de Nottingham, ali na floresta de Sherwood, né? Robin Hood ia combater as injustiças dele, o Big Joe lá e o Padre Bêbado e aquela turminha do barulho. E ele seria uma lenda ali, essas lendas que tem ali dos heróis, né? Os heróis do povo, que sempre tem. Ah, cara, isso aí é. E um personagem maneiro, mas ele nunca existiu. Você vai me desculpar, mas era um safado. Safado, cara, ele fazia o bem. Não. O que que é o bem? Bem é muito relativo, velho. Ele O cara ajudava os tava. necessitados. Ah, ajudava nada. E você acha que ele não pegava taxas? E daí, Ah, mas aí você tá julgando o cara, você tá julgando o cara. eu não fecho com o Robin Hood. Você vai tomar essa maldição, viu? Eu vou. Vai. Então, próximo aí. Se roubar de mim, ele é o. E esse cara? Não. Esse é O inacreditável. último agora, o guerreiro nórdico lendário, famoso por sua série da History Channel. E Ragnar Lothbrok, né? O Ragnar Calças Peludas. Ele seria um rei Arthur nórdico, um pouco mais real, no sentido que ele provavelmente seria tipo assim, o Ragnar, as lendas dele, elas seriam aglutinadas numa mesma pessoa, tá? Provavelmente são lendas ou coisas que aconteceram de outras pessoas que Isso atribuem era só só em uma idolatria. pessoa só. Ah, mas o Ragnar existiu e os filhos dele também? Quer dizer, o Ragnar não existiu. Os filhos existiram? Como assim? É que às vezes as pessoas atribuem também, tá? Eu sou filho do Hércules. Você vai acreditar? Não sei. Cara, o mundo perdeu um pouco da graça quando isso parou de acontecer, né? De quem você é filho? Ah, eu sou filho do Josézinho. Não, eu sou filho do Hércules. Exato.
Tipo, caramba, mentira, mas você vai pagar pra ver? Se o cara não é É. filho do Hércules? A gente descende do deus tal desse Não. porra. Porra. Então, tipo assim, os seus Caramba. filhos ali, os lendários, conhece o filho dele? Não conheço. Eu conheço, mas eu não lembro. O Ivar desossado. O Bjorn Ironside. São ali pessoas que também não tem tanto registro, mas eles têm mais, né? Óbvio que o Ragnar. Mas eles atribuem essas pessoas ali das invasões britânicas como sendo todos filhos do Ragnar. Na falta de um ídolo, eles acumulam todas as histórias em um único cara pra ele virar um super ídolo. Né? Ele é um arquétipo, ele é um semi-lendário também, a galera fala. Semi-lendário. Semi-lendário, exato. Se ele fosse uma cartinha de Magic, ele seria aquele que é meio que um bronze, né? Não, esse aí é um mítico raro. Ele seria, você acha que ele não seria um mítico raro? Seria. Ele é E ele mítico. seria aquele que só pode ter um no campo? Ele seria uma criatura lendária. Quem diria, lendária. né? Referência aí. Referências nerdolas pesadas. Das antigas. E é isso, Murilão. É isso. O cara chegou até aqui, ele vai ver vai 2 recomendar aqui vídeos. pra ele 2 vídeos. 2 de história. 2 de história? 2 de história. Um das mortes mais bizarras de figuras fodelonas, igual o Ragnar. Eu gosto. Pessoas fodas assim nem sempre tem finais legais. A gente fez um vídeo disso. Veja que vai ser o que tá é uma thumb, é um cara bebendo uma aguinha. E todo mundo assim. Oh meu Deus, inclusive eu e o Conrado. Exato. E Eu o tava outro lá. é. Ele tava lá. E o outro é figuras históricas que vão Não. fazer você perder a tua noção de tempo. Exatamente. Porque você vai falar assim, meu Deus, então quer dizer que a Cleópatra tinha um iPhone? Ou poderia ter um? Mas ela nunca veria a criação das pirâmides? Exato. O filho da Cleópatra é um mamute que tinha um iPhone? Dentro da pirâmide? Será? Não sei. Aí que você vai entender, deixa o gostinho. Falou. É isso.